Eh, Tengo el privilegio de presentarles el pastor Alberto Tin. Él es director asociado de White State desde el año 2012. Tengo que cuidarme mucho porque estoy en la división caminando en los pasos de ellos. Entonces hay que cuidarme siempre, ¿no? Está perfeccionando, no caminando. Mas el pastor Tin ha dejado, entre tantas cosas que ha hecho bien como rector del SALT, del Seminario Adventista de Teología en Sudamérica, y también coordinador del Espíritu Profecía, probablemente su más importante legado para esa área fue la motivación para que nuestras iglesias tengan sus propios mini centros White. Y estamos tratando de mantener esto, Pastor Tin, con mucho entusiasmo, con mucho gusto. Entonces, que Dios nos bendiga ahora con la presentación del Pastor Tin, que no necesita traductor porque puede hablarnos en la lengua de los ángeles, que es el español. No sé, tú puedes me traducir si quieres. No necesita. Bueno, es siempre un gusto visitar a nuestra querida UAP, y más importante que la institución son aquellos que viven, trabajan o que visitan la institución como muchos de ustedes, y que Dios tenga una bendición especial en la vida espiritual de nosotros. Como ustedes pudieron ver, nosotros cambiamos un poco las presentaciones, y entonces, porque muchas veces es tan técnico hablar de los recursos que tenemos allá, pero si hay alguna pregunta puntual, quizás en el momento de las preguntas al final de esta mañana podemos quizás ingresar en alguna cosa sobre lo que el White State tiene, o el patrimonio literario de Elena de White, los recursos. Podemos hablar un poquito más sobre esto. Yo cambié mi tema por uno que está allá en la pantalla, que para mí es muy importante. ¿Se puede cambiar el micrófono también? Porque aquí no sé, quizás yo me quedo con uno de estos. Sí. Yo estoy con el 1. Ok. Entonces, el tema es Elena de White como expositora profética de las Escrituras. Como adventistas del séptimo día, nosotros creemos que tudo que necesitamos para nuestra salvación está dentro de este libro. Ahora, si tú crees así, incluso que la Biblia es una expositora de sí misma o intérprete de sí misma, ¿por qué entonces tú vienes con la idea que necesitamos de una voz profética? Y yo tengo una otra pregunta también que voy a hacer después un poquito. Vamos a caminar un poco en nuestras consideraciones aquí. Quizás podríamos tener un lector, un voluntario dispuesto a leer algunos textos que están aquí en la pantalla. ¿Quién podría hacerlo? Okay. Oh, está bien. Ustedes tienen solución para todo, ¿cierto? Mira, alguém que esteja disposto para nosotros empezarmos nuestras consideraciones con dos textos. El primero es de Isaías 48, que diz ali, por que não leemos los textos bíblicos juntos? Que diz ali? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Não é hermoso esse texto? E o que diz o seguinte, Isaías 58, 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado
reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Bueno, aqui tu tienes dois textos. O primeiro diz que a palavra de Deus permanece para sempre. O segundo texto nos diz ali que nós pero temos que restaurar a verdade. O que pressupone estes dois textos? O primeiro, que a palavra de Deus é inamovível. E o segundo texto, que nós nos apartamos da palavra. Por que se necessita restaurar se nós quedamos comprometidos com a palavra? Então, a própria ideia de uma restauração é porque nós não estamos vivendo a palavra de Deus. Agora, aqui vem uma pergunta. Como Helena de White foi chamada a restaurar a verdade para o tempo del fim? Em que sentido ela difiere de Mahoma e José Smith, que também reclamaram ser restauradores da verdade? Então, se tu fores falar com alguno deles, eu me refiro, por supuesto, a los mormones ou a los muçulmanes, e tu dizes, mira, Helena de White vino para restaurar a verdade, também vão dizer, por supuesto, nossos profetas também lo hacen. Qual é a diferença de Helena de White em relação a estes dois profetas? Que também são restauracionistas, como se diz, ou que veniram para restaurar a verdade. Dá a impressão que é a mesma coisa. Que te parece? Mira, vamos ver o que eles mesmos dizem. Nossa apresentação vai ter 3 pontos claves. Em primeiro lugar, 3 profetas restauracionistas e seus acercamentos à Bíblia. Em segundo lugar, a fidelidade de Helena de White à Bíblia. Em terceiro lugar, a contribuição singular de Helena de White a los estudos de la Bíblia. Então, e eu creio que esse tema é muito importante porque estamos justo em el año de los 500 años de la Reforma, onde se habla muito de Lutero, sua contribuição e de la Reforma. Então, eu creio que a mais importante contribuição de Lutero foi quizás a restauração da autoridade da Bíblia. Agora, vamos a ver como estes 3 profetas que eu mencionei se acercam da Bíblia. 3 profetas restauracionistas e seus acercamentos à Bíblia. Em primeiro lugar, o profeta de los muçulmanes. Mira o que diz o Corão. O microfone, vocês podem ler para que não quede simplesmente como se fosse um sermão aqui. Quem está disposto a ler a primeira? Él no dijo nada que no fue dicho por los apóstoles antes de él. El Corán Sí. 41-43. Não parece buena esta cita? Que, em outras palavras, não se agrega nada, não se distorciona a palavra. E o que diz a segunda? Sustituimos una revelación por otra y Dios conoce mejor lo que ha revelado en etapas. El Corán 16:101. Bueno, aí a coisa já começa a cambiar pouco. Dá a ideia de substituição. Uma revelação é... ¿Qué pasa con una nueva revelación? Sí, viene a reemplazar la revelación anterior. Y la tercera. La doctrina de la revelación progresiva de época en época y de tiempo en tiempo no significa que la ley fundamental de Dios cambia. Abdullah Yusuf Ali. Muy buena la idea, el concepto. Aquí dice que
aunque há cambios em tempos e épocas, a lei fundamental de Deus não cambia, permanece. Pero temos algumas outras citas interessantes, e esta vem de um livro como compreender ou entender o islamismo, de uma das grandes autoridades daquela religião. O que nos diz esta cita? Las enseñanzas originales de los antiguos profetas fueron distorsionadas a través de interpolaciones y alteraciones, y más aún, se perdieron en un conglomerado de fantasías y perversidades. ¿Percebes el concepto? Entonces, ¿o qué ocurrió con las enseñanzas de la Biblia? Distorsionadas. Pero não solo las enseñanzas, o que ocorreu com a Bíblia mesma? Ocorreram interpolações e alterações. Então, se eu perguntar a ele, esse livro é confiável? Qual seria a resposta? Não, porque tem interpolações. O que é interpolações? Agregar porções à Bíblia. E, además disto, também alterações em seu contenido. Por lo tanto, a Bíblia, desta perspectiva, não é plenamente confiável. Então, necessita um profeta para corrigir as distorções que existem dentro da Bíblia mesma. E uma outra cita que é muito importante. Dios podría levantar un nuevo profeta si las enseñanzas de los profetas anteriores le han añadido a los que han distorsionado o están muertos y se necesita un revivimiento de la verdad espiritual. 2. Si las enseñanzas de los profetas se murieron, estaban incompletas y es necesario enmendarlas, añadirlas o mejorarlas. Y 3. Si un profeta anterior fue levantado exclusivamente para una cierta nación o región y un profeta para otra nación, gente o país es requerido. Mira, aqui se pone 3 pontos no mesmo livro que nós citamos antes, e é um livro de eles mesmos, ou seja, da religião islâmica. Diz então, novo profeta é necessário quando o que ocorreu? Se a los profetas anteriores, ou seja, a Bíblia se ha añadido ou distorsionado. Isto eles creem que ocorreu com a Bíblia. E em segundo lugar, se a revelação é incompleta. E em terceiro lugar, se esta revelação foi só para uma nação ou região. Todas estas 3 características da perspectiva do islamismo são características da Bíblia. Por lo tanto, o profeta Mahoma vino porque sua revelação não é para uma nação ou uma região, é universal, para todo o mundo, suficiente e não distorcionado como ocorreu com os profetas bíblicos. E o que me dizes de José Smith? Em algumas regiões eu encontrei hasta pessoas que dizem que Helena de White foi secretária de José Smith. A primeira vez, em outras palavras, aprendeu o dom profético com José Smith. Então, a primeira vez que eu fui a um lugar que se chama Palmyra, se escreve Palmira, pero se pronuncia Palmyra, em estado de Nova York, onde está o Monte Cumorá, onde ele recebeu as placas de ouro e toda aquela história que vocês já conhecem. Eu perguntei se havia evidência histórica de que Helena de White foi secretária de José Smith. Ele disse, não, isto é um erro histórico. Por supuesto, por la mesma cronologia, o tempo não camina. E em segundo lugar, também a região, porque ele estava no nordeste de Estados Unidos, noroeste,
ou seja, nordeste de Estados Unidos, que ali está de Maine, e o profeta Joseph Smith já estava indo para o ocidente. Pero vamos a ler algunas citas de ellos. Hay algunas que salen del libro Las Enseñanzas del Profeta Joseph Smith. Eu não tive tempo de tentar ubicá-las em espanhol aqui, o castelhano, porque esses livros estão disponíveis em espanhol também. Mira o que diz ali a primeira. Muchos puntos importantes relacionados a la salvación del hombre han sido sacados de la Biblia o perdidos antes de ser compilados. ¿La Biblia es confiable? No, para ellos no. Porque o que ocorreu ali? Houve problemas, coisas que foram sacadas de la Bíblia. Em outras palavras, Deus deu a revelação, pero não preservou a revelação confiável. Então, hasta Deus permitiu que se sacaram porções de la Bíblia e que quedaram perdidas. Agora a outra. Hay muchas cosas que aparecen hoy en la Biblia que no están de acuerdo con las revelaciones del Espíritu Santo hacia mí. Entonces, en otras palabras, la Biblia tiene una enseñanza, el profeta tiene otra. ¿Con cuál de ellas yo me quedo? Bom, para eles eu me quedo com minhas revelações e não de la Bíblia. É o que diz ali. E nesse livro, La História de la Iglesia Mormona, há uma cita também do profeta Joseph Smith. Mira o que ele diz. Nosotros estamos en una situación diferente de cualquier otro pueblo que ha existido sobre la tierra. Por consiguiente, las revelaciones anteriores de la Biblia no son aplicables a nuestra condición. Ellas fueron dadas a otras personas que vivieron antes que nosotros. ¿Qué te parece esa cita? En otras palabras, la Biblia fue para aquel entonces. Hoy tenemos una revelación mejor, más confiable para nosotros. Entonces, y hay una otra cita que este hombre aquí, Ezra Taft Benson, ele foi o 13º profeta, o presidente da Igreja Mormona e, por supuesto, como tu sabes, o presidente da Associação General deles, se assim podemos dizer, é também profeta. Então, ele profeta presidente da Igreja de número 13. Mira o que ele diz. El libro del Mormón es la llave en nuestro testimonio de Jesucristo, que es Él mismo la piedra angular de todo lo que hacemos. El libro testifica de su realidad con poder y claridad. A diferencia de la Biblia, que pasó a través de copistas, traductores y religiosos corruptos que jugaron con el texto, el libro del Mormón vino del escritor al lector en solo un paso inspirado de traducción. Por lo tanto, su testimonio del maestro es claro, sin diluir y lleno de poder. Tu percebes la diferença, el contraste que ponen entre las enseñanzas de la Biblia y del libro de Mormón? ¿Qué dice en relación con la Biblia? Passou por um processo de corrupção e de pessoas que jugaram com o texto. E a Bíblia e o livro de Mormón é a voz do Espírito sem nenhuma distorção. Que te parece? E o que Helena de White diz em relação com a Bíblia? Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Hermanos, aferraos a vuestra Biblia, a lo que dice, y terminad con vuestra crítica en cuanto a su validez, y obedeced la palabra, y ninguno de vosotros se perderá. Há uma diferença entre o que os outros dois profetas disseram e o que Helena de White disse?
¿Ustedes percebem alguma diferença ou não? Então, não são todos, como nós outros dissemos, harina de la misma bolsa. Há uma diferença marcante. Helena de White diz, mira, tu tienes que parar com tus críticas à la Bíblia. Tome a Bíblia como ela diz e tu não te vas a perder. Então, há uma diferença muito clarita em relação com esse ponto. Agora, nós vamos reflexionar no tempo que temos pouco sobre a fidelidade de Helena de White à Bíblia. E deles é em relação com o princípio da sola escritura. Algumas pessoas dizem, mira, porque nós mantenemos a exclusividade da Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Então, para manter esse princípio, eu tenho que rechazar todos os demás, as fontes de verdade, inclusive Helena de White. Se eu creio que em los escritos de Helena de White, o Espírito Santo prometeu que o dom de profecia se haveria de manifestar em la igreja em los postreros dias, então eu não posso dizer simplesmente vou a rechazar. Eu vou aceitar então tudo da Bíblia, exceto as porções que hablam de uma manifestação posterior do dom profético. Então, esse é ponto. Eu não tenho tempo de falar sobre isso, pero no livro que saiu em espanhol sob o título Dom de Profecia em la Escritura, em la História, nesse livro eu tenho capítulo onde abro pouco mais de Helena de White e o princípio de sola Escritura. De todos os teólogos que eu leí hasta hoje, eu creio que nenhum deles se acercou tão forte ao princípio da sola Escritura como Helena de White. Não só em la teoria, porque é fácil falar, temos que manter a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, pero eu tenho que demonstrar também em minha interpretação, e eu não vou gastar tempo com isso, pero me gostaria só sugerir que esse é ponto muito importante. Ora, aqui temos só alguns exemplos que a mim me encantam muito. O que diz esta cita? El Antiguo Testamento es el Evangelio expresado en figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la realidad. El uno es tan esencial como el otro. Tu percebes que mientras muitos evangélicos e cristianos dizem que o Antigo Testamento foi solo para aquele entonces, hoje não estamos mais sobre o Antigo Testamento, estamos sobre o Novo Testamento, não mais sobre a lei, pero sobre a graça, como se os dois estivessem em contradição. Helena de White diz, não é assim. Os dois são a mesma coisa, só que o Antigo Testamento era figuras e símbolos e o Novo é a realidade. Então, tu tens o Evangelho ao largo da Bíblia. Eu sugiro que Helena de White, algumas pessoas fazem a pergunta antes de ingressar, avançar. ¿É Helena de White uma profetisa? Uma teóloga? Tu crees que ela é uma teóloga ou não? Alguns dizem que sim, outros que não, e outros não têm nem uma opinião. Sim ou não? Como é? Bueno, tu não entras em la trampa, não? Mira, tudo depende como tu vas definir o término teólogo. Se teólogo é aquele que maneja as línguas originais do texto bíblico e faz estudo técnico da Bíblia, então Helena de White não califica.
Pero me gustaría de te dizer uma coisa. Helena de White não conhecia de grego, hebreu, arameu, pero tinha uma conexão direta a la fuente de la verdade, que era Deus. Eu creio que muito mais significativo do que simplesmente manejar as línguas daquele entonces. Por supuesto que tu vas ver nesse mesmo livro que eu falei para vocês, há um capítulo formidável que vocês tinham que ler no livro El Don de Profecia em la Bíblia, em la História, ou em las Escrituras e la História. Há um capítulo de Richard Davidson, como Helena de White tuvo aportes ao texto original da Bíblia que não estavam disponíveis naquele entonces e só quem manejava as línguas originais podia ter. Então, é muito interessante ler o capítulo de Richard Davidson. Pero há uma outra coisa. O estudo técnico da Bíblia vino mais ou menos por el iluminismo, muito mais técnico e como vou dizer assim, um pouco mais difícil em la compreensão. Agora, me gostaria de sugerir que Helena de White hace uma exposição da Bíblia muito semelhante à forma como os autores do Novo Testamento hacen do Antigo Testamento. Tu não vas ver este estudo técnico da Bíblia da parte dos autores do Novo Testamento. Da mesma maneira, Helena de White. Por lo tanto, eu creio que ela hace não uma exposição necessariamente exegética, algumas vezes pode ser, mas mais uma exposição profética. E tem um acercamento respetuoso. Por quê? Tu vas encontrar no Novo Testamento alguns dos autores ali que criticam os errores e tentam corrigir o Antigo Testamento? Não. Tampouco Helena de White lo hace. Agora, tu eres tão mais iluminado que os profetas que tu podes corrigir a Bíblia. Pero os mesmos profetas queriam que isto não era submissão. Que te parece? Cuide-se uma vez, por supuesto, não podemos entrar em la inerrância, ou seja, dizer que na Bíblia não existe nenhuma dificuldade. E houve problemas de tradução que têm que se arreglar aqui, alguma coisa ali. Tu tens o que se chama, por exemplo, o estudo de los manuscritos de la Bíblia e tudo. Pero há que cuidar-se porque, aunque há pequenas dificuldades, nós outros creemos que o mensaje de la Bíblia não se ha distorsionado. E que Deus não só inspirou a los profetas, pero preservou a los escritos a largo de los años também, de tal maneira em suas línguas originais que é confiável o mensaje de la Bíblia 100% e não só em parte. Agora, alguns pontos que Helena de White põe em seus escritos que a mim me gostaria subrayar nesta oportunidade. Primeiro ponto, nenhum ser humano deveria juzgar ou melhorar a palavra de Deus. Mira o que ela diz em Mensajes Selectos, tomo 1. Nadie puede mejorar la Biblia sugiriendo lo que el Señor quiso decir o lo que debería haber dicho. Não é distinto do que os outros dois profetas restauracionistas dizem? Bueno, a Bíblia se ha distorsionado, foi para aquele entonces, então temos que perfeccionar. Agora temos um profeta universal cuja relação com Deus vino direto, não por copistas, por lo tanto temos algo melhor. Não, Helena de White diz, não é assim. Agora, tudo que Helena de White diz está em la Bíblia? Que me dizes? Outra vez as opiniões se dividem.
Algunos dicen que sí, otras veces que no. Tudo que Helena de White escreveu está en la Biblia. Si estuviera, no necesitaría sus escritos. Por ejemplo, Helena de White habla del café, ¿no es cierto? Entonces la Biblia también lo habla. No, pero la Biblia tiene un libro que habla sobre el café, ¿no es cierto? Bueno, entonces, mira, tenemos que cuidar con nuestra falsa humildad. Mira, tudo que Helena de White diz está en la Biblia. Entonces no la necesito. Todo el nuevo profeta agrega algo, o amplía, mejor dicho. No reemplaza, amplía. Isto es nuestra visión. Para los mormones, si tú llegara a un mormón y dijera lo siguiente, mira, ¿te gusta la poligamia? E tu eres racista. Ele vai te dizer, não, não sou. Por quê? Porque um profeta postrero corrigiu ou reemplaçou as ensinanças de Joseph Smith sobre esse assunto. Então, um profeta pode corrigir o outro. Pero em la compreensão bíblica, que é a nossa, eu só acepto Jeremias como profeta porque falou em harmonia com o que Moisés dijo. E eu acepto a Pablo porque falou em conformidade com Moisés e Jeremias, e assim por adelante. E eu acepto Helena de White porque está em conformidade com a Bíblia, pero há que reconhecer que há uma ampliação da revelação, pero sempre em harmonia com o que os profetas anteriores dijeron. Por supuesto que a Bíblia não habla del café e muitas outras coisas que Helena de White diz, pero ela simplesmente amplia o princípio que está e lo aplica a nossa realidade hoje. Então, há uma luz crescente e uma exaltação da luz anterior e não um reemplaço. Em segundo lugar, a Bíblia é uma mina inagotável de verdade, segundo Helena de White. Aqui temos uma cita. La palabra de Dios es como una mina llena de precioso mineral y sus verdades serán las riquezas de la mente. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Las riquezas de esta mina están disponibles para todos. Sus tesoros son inagotables. Preciosas gemas de verdad están bajo la superficie y cada hora de investigación va a ser bien recompensada. Llene la mente con los principios del Evangelio de Cristo. Busque con esfuerzo incansable las riquezas ocultas de la palabra de Dios. En el libro Conducción del Niño, Helena de White dice que uno de los pecados de nuestra generación es la superficialidad. Nosotros leemos la palabra de Dios como se lee el diario. Bueno, entonces no vas a aprender mucho. Pero aquí ela diz que la palabra de Dios, además de sus enseñanzas serem confiáveis, é uma mina inagotable de verdades. Então, se nós formos estudar mais e mais, por supuesto que vai ser uma grande bendição para nós. Outra cita. Como el minero descubre vetas de precioso metal ocultas debajo de la superficie de la tierra, así también el que con perseverancia escudriña la palabra de Dios en busca de sus tesoros escondidos, encontrará verdades del mayor valor ocultas de la vista del investigador descuidado. Bueno, entonces yo voy a venir con una verdad oculta. Nadie la conoce y yo vengo con mi verdad. ¿Qué te parece? Hay que cuidar-se porque Helena de White não diz isto, ela diz o seguinte: se tu tienes uma verdade que nadie lo conoce, expóngalo a los hermanos de más experiencia, e se nadie vê luz em tu verdade, mejor tu te quedas com ela para ti, ou cambias.
Ela não está dizendo isso, agora eu vou inventar uma nova doutrina, porque ela também diz que muitas vezes a nova luz pode ser não nova luz, pero novas tinieblas. Pero é simplesmente pegar a verdade e profundizá-la. Outra cita. Bueno, perdão, já fomos. Ahora. Hombres capaces se han dedicado una vida de estudio y oración. Perdão por interromper-te. Esta cita era a única que eu escrevi em minha primeira Bíblia que eu tinha, que eu creio que é muito importante. Cuida-te com pessoas que têm respostas a todas as perguntas, que são como se fosse uma enciclopédia de respostas a perguntas. Há perguntas que têm respostas, pero não todas. E mira a cita outra vez, perdão por la interrupção. Hombres capaces han dedicado una vida de estudio y oración a la hora de escudriñar las Escrituras. Y sin embargo hay muchas porciones de la Biblia que no han sido exploradas completamente. Algunos pasajes de la Escritura no serán nunca perfectamente comprendidos hasta que en la vida futura Cristo lo explique. Hay misterios que han de permanecer ocultos, declaraciones que las mentes humanas no pueden hacer armonizar. Y el enemigo tratará de despertar discusiones acerca de estos puntos que serán mejor dejar sin discutir. Entonces hay que también tener humildad. No tengas la pretensión de explicar todos os textos bíblicos. Porque a Bíblia, se és a Bíblia, é uma mina inagotável e tu poderias explicar tudo, então não és mais inagotável. Então está tudo ali. Pero a própria natureza da Bíblia tem elemento que vai muito mais do que nossa inteligência humana. Então há que reconhecer e temos que ser humanos. Mas uma outra, aqui é a questão de se profeta pode ir ali, pero o tempo não nos permite, o sensus plenior. Agora, também há o conceito de la verdade presente. Uma outra cita. Las verdades especiales han sido adaptadas a las condiciones de las generaciones a medida que existían. La verdad presente, que prueba a los de esta generación, no era una prueba para los de las generaciones anteriores. Si la luz que ahora resplandece sobre nosotros acerca del sábado del cuarto mandamiento hubiese sido dada a las generaciones pasadas, Dios habría tenido a estas por responsable de ellas. Entonces, la Biblia no cambia. Además, es una mina inagotable. Pero ahí no podemos explicar a todo, pero hay un otro punto aquí, que es que se pone en esta cita. Hay verdades aplicables a cada generación. Por ejemplo, ¿tú crees que Martín Lutero podría ter predicado la llegada del juicio investigador, el inicio del juicio investigador? No, porque não era todavía la realidad. Entonces, esta idea de que hay verdades para cada generación não é que as coisas não são, pero viene mucho del cumprimento de las profecias também. Por exemplo, nós não podemos predicar como Noé de que o dilúvio já vai começar. Foi uma verdade para aquele entonces, não cambia, pero era adaptada para aquela realidade. Agora, a contribuição singular de Helena de White para o estudo da Bíblia. O primeiro ponto, eu creio que é o marco do grande conflito cósmico histórico na interpretação da Bíblia. Em outras palavras, com o microscópio de Helena de White, o telescópio, lo que quieres, como se aclara a coisa quando tu tienes o marco del gran conflicto cósmico?
Por ejemplo, tú lees el libro Deseado de todas las gentes, Helena de White aclara mucho de esta dimensión que está por detrás de la pared, que yo no puedo ver como ser humano. Las escrituras estão entre este conflicto entre Dios y Satanás. Dios buscando el compromiso con la palabra y Satanás intentando sempre distorsionar la palabra. Bueno. E me gostaria, antes de encerrar, simplesmente de chegar ao cierre, falar pouquinho de uma experiência que eu tive. Alguns de vocês já escutaram isso, mas só repassando. Eu tinha, quando estava estudando em Andrews, companheiro em teologia sistemática chamado Steve Bauer, o Stephen Bauer, que é professor em Southern. E ele me disse que havia nascido em cuna adventista. E que então, quando chegou como adolescente, quedou em dúvida se em realidade a igreja adventista era a igreja remanente ou não houvera outra com mais verdades. E começou a estudar as grandes religiões, as denominações do cristianismo, e ao final de seu período largo de estudos, ele chegou à conclusão que adentro da igreja adventista só há 12 igrejas que são coerentes em suas enseñanças. Uma delas é a Igreja Católica Apostólica e Romana, e a outra, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma sobre a teoria da imortalidade natural do ser humano, e a outra, a imortalidade condicional do ser humano. Em outras palavras, se o ser humano quando morre, não morre, pero queda vivo, toda a ideia do cielo, do inferno, do purgatório, da mediação de los santos e tudo mais, é lógico. Pero se tu te quedas com a enseñanza bíblica de la imortalidade condicional, entonces, e solo entonces, o conceito do juízo investigador, de la segunda venida de Cristo, de la resurrección de los muertos, del santuário, hace sentido. Entonces, es importante que nosotros tenemos una misión muy clara en el mundo de restauración de la verdad, cuando prácticamente las distorsiones están en todos los lugares. 3 conclusiones. Cristo es el énfasis predominante de los escritos de Helena de White. Bueno, esse ponto eu não puse antes aqui, pero só para reflexionarmos. O segundo ponto, nenhum outro autor cristiano usou o princípio de la sola escritura tão consistentemente como Helena de White lo hizo. E o terceiro ponto, nenhum outro expositor de la Bíblia expuso o marco del conflito cósmico de uma forma tão ampla como lo hizo Helena de White. Por lo tanto, eu creio que ela tem uma contribuição muito significativa para nós outros. Não é simplesmente mais profeta restauracionista que pretende restaurar a verdade, mas profeta de la lealdade à palavra de Deus. Restaurar a verdade, pero deixar que a Bíblia tenha sua autoridade exclusiva. E o texto final para nossa consideração é o apelo de Jesus em sua oração: santifica-los en la verdade. ¿Por que não leemos juntos? Santifica-los em tu verdade. Tu palavra é a verdade. E que Deus pueda nos manter nesses dias de tantas teorias leales a sua palavra. Amém. En estos 2 primeros seminarios, los estudiantes de teología, sus maestros fueron invitados. De la parte del decanato, de la Facultad de Teología, se deja constancia que el doctor Alberto Tin ha participado en carácter de expositor presentando el trabajo que acabamos de asistir. Entonces, tengo el honor, Pastor Tim, de pasar a sus manos este certificado.
Yo no sabía que había una ceremonia de graduación aquí también. Sí, ahora estás graduado, una graduación más.